Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o João Teixeira e hoje vou-vos falar de VBA, mais especificamente do objeto range, que é um dos principais objetos que nós podemos ter na linguagem de VBA, e vou falar-vos das várias possibilidades que nós temos para selecionar células com este objeto. Ou seja, será o objeto range e o método select. Muito bem, vou começar por aceder ao Visual Basic Editor. Vocês podem aceder pelo menu Developer, Visual Basic, ou então Alt F11 para aceder ao Visual Basic. Eu vou utilizar a Immediate Window, que neste momento já está ativa. Quem não tiver a Immediate Window podem utilizar o menu View e escolher a opção Immediate Window ou Ctrl G. E vou começar então por fazer a primeira string de código. Então, basicamente vou escrever range A1, aspas, dentro de aspas, fecho os parênteses e select, que é o método select do objeto range. E neste caso vou selecionar basicamente a célula A1. Se eu fizer Enter, conseguem logo ver a célula A1 a ficar ativa. Agora, se eu pretender selecionar várias células juntas, eu vou reaproveitar o código que está aqui, vou deixar as aspas e os parênteses, e vou só alterar o endereço de células, ou seja, por exemplo, A2, dois pontos, C2. E se fizermos Enter, temos então um conjunto de células, desde a célula A2 até a C2, selecionada. Bom, podemos também selecionar uma matriz de células. Por exemplo, eu vou selecionar da célula A3, fecho as aspas, e agora, vírgula, e vou selecionar até à célula, por exemplo, D7. D7, ou seja, duas strings de endereços entre aspas e a vírgula para separar os nossos endereços. Se eu fizer Enter, tenho então, desde a célula A3 até à célula D7, uma matriz selecionada. Bom, agora, podemos também selecionar células em separado. Por exemplo, se retirarmos as aspas e mantivermos apenas a vírgula a separar os dois intervalos, por exemplo, posso colocar aqui A4, D4, por exemplo, ou C4, como quiserem. Se fizermos Enter, temos então só a célula A4 e só a célula D4, duas células separadas. Depois podemos conjugar vários intervalos também. Por exemplo, vou apagar tudo o que está aqui dentro e vou então colocar A5, por exemplo, A3, por exemplo, a célula A3. Depois vou conjugar, por exemplo, desde a célula B1 até à célula B5, por exemplo, vírgula, e desde a célula D1 até à célula D5. Okay? O que é que acham que vai acontecer aqui? Vamos selecionar vários intervalos, alguns deles contíguos e outros separados. Então temos a célula A3, A5, B1 até B5 e D1 até D5. Ok? Depois, outro cenário um bocadinho diferente, que é, imaginem quando vocês têm variáveis e querem que um dos valores, por exemplo, o valor da linha, seja um valor que seja iterado ao longo do intervalo, por exemplo. Então aquilo que fazemos é, por exemplo, temos a coluna A e juntamos o i comercial e damos o número da linha com um número específico, ou seja, linha 6. Este número é o tal que pode ser iterado através de um loop, por exemplo. E vamos desde a célula A6 e vamos colocar também aqui a célula C, aspas, e comercial e também a célula C6, ok? E vamos fazer também o método select. Então neste caso temos desde a célula A6 até à célula C6, ok? Em que a particularidade aqui é termos o número da linha que pode ser uma variável, basicamente. Muito bem, existem também outras formas de selecionar células, estas já não tão habituais, pelo menos comuns, mas será através do objeto cells, ou propriedade cells, melhor dizendo, que vocês podem aplicar. Por exemplo, vou então ter o range, e depois aqui tenho a propriedade cells, e dentro da propriedade cells dou então o número da linha, por exemplo a linha 7, e o número da coluna 1, e este é o primeiro endereço, ou seja, a primeira referência. Depois a segunda referência, novamente com a propriedade cells, vou dar novamente o número da linha e o número da coluna. E fechamos a propriedade cells e fechamos o método, ou neste caso o objeto range. E fazemos select. Fazendo enter, temos então desde a célula A7 até a célula C7. O que é o A e o que é o C? O A é a coluna 1 e o 3
é a coluna C, ok? Podemos ter também cenários em que precisamos de selecionar especificamente uma célula com uma coordenada específica dentro de um intervalo já definido. Então, vamos supor que temos aqui um intervalo definido, que é, por exemplo, o intervalo desde a célula A1 até a C7. Ok? E dentro deste intervalo temos a propriedade cells novamente, na qual vamos escolher a coordenada com a linha 4 e a coluna número 2. Ok? E fazemos o select para selecionar especificamente este intervalo. Então temos a célula B4 selecionada dentro do intervalo do A1 até ao C7. Por último, e talvez o método mais simples quando vocês usam nomes, é selecionar uma referência do nome. Por exemplo, vou selecionar aqui um conjunto de células e este conjunto de células vou-lhe chamar nome, por exemplo, ok? Então, no Visual Basic, eu posso selecionar um intervalo que se chama nome. Ok? Vou só clicar fora para podermos ver o que acontece e select. Então, vou selecionar o nome nome. E então seleciono o conjunto de células que tem a palavra nome. Aí está, da minha parte é tudo, hoje com alguns exemplos em VBA, para poderem selecionar células, espero que tenham gostado. Se sim, não se esqueçam de colocar o like e subscrever o nosso canal. Também não se esqueçam de praticar estes exemplos e nós vemos em breve no próximo vídeo.